Obrigado ao sociólogo Clemente Ganso por sua contribuição. Neste momento, eu convido para que tomem seus lugares aqui à mesa o engenheiro eletricista Luiz Carlos Correia Soares, que é assessor de projetos estratégicos do CREA Paraná. Em seguida, fará a exposição do estudo Paraná Futuro. Por favor, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Está chegando aqui. Convido também o conselheiro do CREA Paraná, Robson Leandro Mafioletti, representando a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, OCEPAR, engenheiro agrônomo, mestre em economia agrícola e assessor técnico e econômico da OCEPAR desde 2000. E será nosso moderador no momento do debate, o presidente do CREA Paraná, Joel Krieger, também a quem convido para que tome parte nesta mesa. Muito bem, por favor, eles somam seus lugares. Enquanto isso, eu tenho um aviso aqui, por gentileza, para quem ainda não fez as inscrições para os grupos de trabalho, tem algumas pessoas que ainda não fizeram, para a parte da tarde, que por gentileza que o façam. Nós temos em aberto ainda os grupos 7, 8 e 9. Então, por gentileza, depois procurar a secretaria do evento para fazer a inscrição para os grupos de trabalho da tarde, aberto aí 7, 8 e 9. Inicialmente, então, eu passo a palavra ao engenheiro eletricista Luiz Carlos Correia Soares, terá 20 minutos para a exposição do estudo Paraná Futuro. Bom dia a todos e todas. Quero dizer que me sinto numa posição desconfortável depois dessa palestra magnífica do Clemente, mas me sinto recompensado, porque intervi pessoalmente nessa questão e, do meu ponto de vista, foi exitoso. Mas eu sou suspeito para elogiar, espero que vocês façam os seus próprios elogios. Aliás, façam todos a eles, podem poupá-los para mim, que não precisa. Eu tenho um PowerPoint, mas acho que peguei o PowerPoint errado, meu companheiro foi lá buscar, mas, de qualquer forma, vamos aqui no Google. O Clemente falou várias coisas, eu parto de algumas delas, para fazer a conexão. Uma das coisas que ele falou por último, e foi bastante sólida na sua explanação, é o conceito que eu tenho arraigado há muito tempo sobre as condições do nosso país em relação a todos os demais. De modo que esse voo que o Clemente fez em termos de mundo, eu parto daí para dizer que eu tenho convicção que nós temos aqui um país privilegiado, uma região privilegiada, um território privilegiado, um povo privilegiado. Para quem viaja por aí, percebe a diferença. Isso não é ufanismo. E nós temos, que eu chamo de coisas boas e coisas ruins que nós não temos, que se tornam vantagens relativas também. Só 3 países do mundo estão numa lista de 10 fatores, né? De 10 fatores que são importantes. Os 3 países do mundo que estão dentro desses fatores, que é população, território e condições econômicas, são os Estados Unidos, a China e o Brasil. Entre 10 países, esses 3 estão em todos esses fatores. Então, nós somos um país privilegiado, e o Paraná também. O trabalho que estou fazendo demonstra, de certa forma, isso, porque eu parto do raciocínio de que nós não temos que ter opiniões a priori, nós, profissionais. Nós temos que ter certeza, nós temos que ter dados, temos que ter fatos. A partir daí é que a gente desenvolve as nossas opiniões e as nossas propostas.
E outra coisa que é importante, que também o Clemente destacou, é de que as coisas têm que ser uma abrangência tanto maior possível. Não dá para olhar uma parte apenas da questão, mas temos que olhar toda a parte, todas as questões. O trabalho que eu faço é ver quais são essas condições que nós temos no Paraná. Estou apoiado nos dados do IPARDES, que é um instituto muito importante e que coleta dados, são milhões de dados que nós estamos analisando, tirando conclusões. Se o meu PowerPoint chegar, eu até posso mostrar alguns exemplos. Mas a ideia básica é de que a gente tem que ter uma visão de passado com um olhar de futuro. Isso que o Clemente falou várias vezes sobre a questão do futuro, do devir. O nosso hino, se vocês perceberam ontem, fala em porvir. Então, nós temos um porvir, um devir muito forte aqui. Isso não é ufanismo, isso é constatação de uma realidade. E nós somos profissionais do desenvolvimento. Quero corroborar com algum conceito que o Clemente colocou, sendo que eu separo desenvolvimento de crescimento, conceitualmente. Desenvolvimento é algo que é contínuo, crescimento é algo que é episódico. E é preciso combinar as duas coisas. O episódico significa o dente de serra, né? Para os eletricistas, está o Cláudio aqui na minha frente, o Rolf, né? O Patrício e outros, sabe o que é o dente de serra, né? Sobe e desce, né? E às vezes afunda também um pouco demais. Então, o crescimento é isso. E o que tem havido no Brasil são episódios de crescimento, são as ondas, isso é extremamente perigoso. Então, precisa ter uma continuidade, uma integridade nas coisas, uma sequência, e um olhar de futuro. Por isso que o projeto se chama Paraná Futuro. É nisso que nós temos que pensar, porque nós somos construtores desse futuro. Para minha sorte, o Clemente, que não é engenheiro, disse isso com todas as letras aqui. E outra coisa que eu parto do que ele falou é o conceito de Estado. Nós não temos que ter só programas de governo, programas setoriais, programa disso, programa daquilo, planos disso, planos daquilo. Tem que ter uma visão de futuro, de caminhar, de devir, de porvir. Isso tem que estar claro para que, em base, todos os processos construtivos desse futuro, para que eles não sejam episódicos. Que não seja um programa governamental que faz por 4 anos e depois chega um outro governo e faz tudo ao contrário. Quem determina esse caminhar somos nós, a sociedade. Então, o conceito de Estado é importante porque Estado é um sistema composto por 3 outros sistemas. A população, ou a sociedade, o território e o governo. O governo tem o dever de organizar os outros 2 sistemas, que é o território e a sociedade. O Brasil tem um território fantástico, como nós vimos, tem uma sociedade fantástica, que muita gente deprecia, eu sou contra, tem elementos para ser contra, e o Paraná também tem esses 3 fatores. Muito bem, é disso que nós estamos tratando. Todo o trabalho que eu estou fazendo considera esses conceitos fundamentais. E aí, então, nós vamos setorializar a discussão. Estou examinando uma dúzia de setores. Energia, saneamento, o espaço rural, que é importante, o espaço urbano, transporte, telecomunicações, formação, etc., etc., etc. São setores que têm que ser tratados com profundidade, um a um, mas não se pode perder o sentido de integração. E, no finalmente, nós pretendemos mostrar várias propostas
Quando eu digo no finalmente, é do estudo, ele não está acabado. Hoje eu estou apresentando apenas uma amostra grátis, muito precária. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma cópia desse documento preliminar na sexta-feira, já está totalmente rabiscado. Então, seria, da minha parte, deselegante se eu distribuísse isso aqui como um produto acabado, porque na semana que vem não vale. Por que não vale? Porque a partir de agora, que é a primeira apresentação formal que nós estamos fazendo, nós estamos noticiando isso hoje, vamos partir agora para um debate com vocês, com a sociedade, principalmente com as entidades, com as organizações do Paraná, do CREA Paraná, e, por exemplo, as entidades, instituições de ensino, nas instituições de ensino, com os discentes e os docentes, né? A moçada, temos que olhar com carinho a moçada, o CREA faz isso, e que esse é o futuro, né, Clemente? A moçada é o nosso futuro, principalmente para alguns. Já o futuro já não é tão longo, né? Então, tem que investir. Então, então tem que olhar esse olhando o passado, trazendo ao presente e olhando o futuro. Essa é a ideia básica desse tudo. E eu vou começar a dizer mais concretamente que eu tenho a seguinte metodologia. Estamos construindo uma ferramenta que tem a seguinte metodologia. Nós pegamos dados que têm um intervalo médio de uma década, a partir do último dado que está disponível no IPARDES, uma década anterior, dependendo das datas dos anos em que tem informação, e fazer a variação nesse período. Então, isso traz uma ideia de continuidade ou descontinuidade, de crescimento ou não daquela questão. E aí eu faço isso se transforma não num dado absoluto, mas num dado relativo, um indicador. Um indicador que pode ser um indicador de futuro. E uma outra correlação que eu faço, e estou fazendo isso para os 399 municípios do Paraná. Então, são dados que têm o todo do Paraná e também 399 parcelas. E essas 399 parcelas, elas podem ser agregadas como se queira. Hoje, o sistema de regionalização do Paraná tem tem umas 4 ou 5 possibilidades. Tem as mesorregiões, que são definidas pelo IBGE e modificadas por uma lei estadual. Tem as micro-regiões. Tem 2 que eu chamo macro-regiões, que é um programa federal de fronteira. Nós estamos aqui dentro desse programa, que pega nacionalmente 150 quilômetros da linha de fronteira internacional do Brasil todo, e que no Paraná tem a quantidade de 135 municípios que fazem parte dessa faixa. Nós estamos dentro de uma aqui hoje. Foz é uma faixa de fronteira, evidentemente. E um outro que se chama Território de Cidadania, que são ditos que são territórios mais pobres. Eu estou checando isso porque nem sempre os municípios desses territórios são pobres. Há um descompasso em termos de condições econômicas de produção, ou de renda, ou de trabalho, ou de qualquer coisa, que não há igualdade. Então, é um outro território. E o que é de chamar a atenção é de que essas 2 regionalizações, elas se superpõem num determinado ponto, de modo que alguns municípios fazem parte aos 2 programas. E aí, Clemente, eu fico meio surpreso, porque se são programas governamentais, e pergunto, eles conversam? Ou cada um trata do seu umbigo? Então, nos compete olhar o todo. Compete olhar a questão completa, né? Então, baseado nessas condições.
O importante é o Estado, com seus três componentes tratados de forma equilibrada, né, concisa. E na questão do desenvolvimento, Clemente, eu faço uma crítica, porque geralmente não se fazem algumas perguntas sobre o que é desenvolvimento. E algumas perguntas que devem ser feitas o que é, para que serve, quanto custa, quanto tempo, quem se apropria dos seus resultados. E a resposta que eu faço para essa pergunta é clara, direta e reta. Quem deve se apropriar, do meu ponto de vista, do desenvolvimento é a sociedade, como um todo. Dos três elementos constitutivos do Estado, a sociedade é a mais importante, que é o povo. Território é uma coisa, governo é outra. Governo a gente muda, o território já está aí, a gente conserva, e as pessoas estão aí, e somos nós, e vão ser os filhos, netos, etc. E tal. E às vezes a gente não tem preocupações muito sólidas sobre essa questão. Bom, então eu tenho essa análise setorial, e a partir de agora nós vamos sair por aí, porque diz que todo artista tem que ir onde o povo está, e o povo são vocês, para conversar de forma mais aberta, tendo em vista que já tem uma certa solidez das concepções, os números, os dados, os fatos, não são opiniões, para conversar com vocês. Quem é vocês? Os especialistas. Eu quero conversar com os economistas, que eu não entendo nada. Eu quero conversar com os agrônomos, que não é minha praia. Eu quero conversar com os geólogos, que tem a questão do território. Eu quero conversar com todo mundo que tem as suas capacidades. Também quero conversar sobre a visão local das pessoas e regional das pessoas. Quero saber como é que estão a questão das suas organizações, como é que é a visão local. Conversar com as questões setoriais. Quem planta arroz, Mafiolete? Quem planta feijão? Eu vi que todos os municípios do Paraná plantam feijão. Né? Arroz, nem todos. Tem algumas que regionalmente tem uma produção que está numa determinada região do Paraná e está numa outra, e aqui tem um vazio, não produz. Você vai ter que me dizer por quê. Então, essas coisas todas, olhando os números, os mapas é uma coisa fantástica para você olhar mapas, porque eles te dão, num único olhar, uma série de informações, ou, pelo menos, também desafios. Então, tem que conversar com os especialistas, tem que conversar com as pessoas que detêm esse conhecimento e, a partir daí, montar um grande banco de dados, né? Já está sendo montado, é algo de milhões de informações, não é pouca coisa, né? E que está sendo montado por um processo bem desenvolvido, que está sendo feito lá na nossa área de tecnologia da informação, né? Tem alguns companheiros que estão aqui hoje, inclusive eu vi ontem o Giovanni, que mexe com mapas, muito interessante, um apoio que estou tendo do Renato. Renato não está aí? Depois vocês transmitem esse elogio a ele, fazendo esse desenvolvimento desse sistema de processamento de dados. E a análise e as conclusões ficam por conta de nós todos, não sou eu que vou tirar. São os fatos, são os dados, e aí olhar o futuro. Quer dizer, o projeto está denominado Paraná do Futuro, que provavelmente é algo que eu não vou ver, mas a maioria das pessoas aqui ainda vão. Só estou preparando alguma coisa para vocês, não é nada para mim, não tenho nenhum interesse pessoal nisso. Não tem nada de egoísmo nessa minha tarefa, né? Então, eu estou apenas anunciando a vocês que nós estamos fazendo isso,
qual é o nosso horizonte? Vou terminar, presidente. Qual é o nosso horizonte? O nosso horizonte é, até o final do ano, ter esse estudo completo e já bastante sedimentado, mastigado, deglutido, e apresentar num documento aí formalizado e divulgar, porque ele será subsídio para um grande embate, um grande debate, que fatalmente acontecerá no próximo ano, que é a eleição para em âmbito nacional, em âmbito estadual. Não quero dizer que também tenhamos uma eleição para presidente do CREA. O presidente aqui me proibiu de falar nisso, mas ele não pode falar, mas eu posso. Nós temos uma eleição no ano que vem para presidente do CREA. Até lá eu já terei completado meu trabalho, de modo que não conto nessa história. Mas, então, estamos preparados para ter um instrumento, uma ferramenta adequada a ter clareza, a máxima possível, nunca será completa, sobre as perspectivas do Paraná, em termos de produção, em termos de estrutura, infraestrutura, a questão do estudo, e etc, etc. Como nós estamos numa região turística, vou dar só um dado para exemplo de vocês. O turismo é uma variável que eu estou estudando. Nós estamos no local turístico. Os dados que eu tenho é o seguinte: havia, há cerca de 10 anos atrás, uma certa quantidade de pessoas sem formação, que trabalhavam para o turismo. Esse número mudou, reduziu. Havia pessoas com pós-graduação, doutorado, pós-doutorado. Esse número cresceu. A quantidade do elemento feminino que atua no turismo é maior do que masculino e tem crescido. Então, turismo é uma questão que se tem que olhar. Aliás, o Paraná, exceto Foz, acho que trata mal a questão do turismo. Existem muitas, isso eu só acho, ainda não tenho dados para fazer, mas acho que não está bem tratada essa questão, né? Então, para concluir de verdade, presidente, e colocar coração em ordem, vou permitir aqui dizer duas coisinhas. Deixa eu pegar aqui uma cola para ajudar a memória. Quem não sabe fazer poesia deve copiar dos outros. Então, eu estou copiando aqui um poeta que eu gosto, que se chama Tiago de Mello. Em algumas atividades públicas, já falei isso, que talvez alguém nessa sala se lembre, eu vou rememorar. Tiago de Mello disse assim, numa poesia: eu não tenho um caminho novo. O que eu tenho de novo é o jeito de caminhar. Aprendi, o caminho me ensinou a caminhar cantando, porque é isso que convém a mim e os que vão comigo. E Fito Paez, numa bela canção, eternizada por aquela cantora argentina que já morreu, de saudosa memória, Mercedes Sosa, diz assim: "Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada,
Hablo de cambiar, está nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. Quien dijo que todo está perdido, eu vengo a oferecer meu coração. É isso que eu estou oferecendo para vocês enquanto ele estiver batendo. Obrigado. Muito obrigado, engenheiro eletricista Luiz Carlos Soares. Quero lembrar a todos, por gentileza, as perguntas deverão ser encaminhadas aqui à mesa, os nossos recepcionistas estão nas laterais e aqui no centro também, por escrito. Então, conforme já o combinado, os senhores já em sua pasta tem um bloco. Então, por favor, as perguntas deverão ser encaminhadas